Olá, boa noite. Meu nome é Danilo, sou psicólogo da Clinos Psicologia e hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser chefe e como a psicologia pode contribuir para essa função. Vamos ver como está a internet, como é que está o som. Bem-vindo a todos, muito bom estar aqui. Quinta-feira passada nós demos uma folga das nossas lives, mas estamos de volta. Esse é um tema que o pessoal já tinha conversado antes, sobre a importância, sobre como é que seria legal fazer algo sobre. Quando nós conversamos sobre trabalho, também era uma coisa que já tinha aparecido. Oi, Clinice, oi, Bacarim, boa noite a todos. Que bom ver vocês aqui. O projeto sim deu uma folga semana passada, mas como esse tema já tinha sido solicitado antes, a gente decidiu voltar nessa noite com ele. E foi muito bacana. A gente ainda não conseguiu colocar todo o nosso material no YouTube, por isso que a gente também não está fazendo. Também nós mudamos a internet aqui de onde a gente grava as lives, na minha casa. Mas como a rede está um pouquinho instável ainda, talvez transmitir em 2 locais ao mesmo tempo sobrecarregasse. Mas a gente depois tenta fazer pelo YouTube também. Ou pelo menos colocar as lives no YouTube. Que frio. Vamos esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem para a gente começar. Desde já, eu tenho alguns livros, algumas coisas para recomendar. Para quem gosta do tema, para quem gosta de gestão, para quem está trabalhando como chefe, tem alguns livros que são muito bons. A coleção de livros de gestão da FGV são muito bons. Livros como, por exemplo, esse aqui, Planejamento de Gestão Estratégica. Eu gosto muito desse daqui, que é o Gestão de Serviços em Saúde, porque para mim, para a área que a gente trabalha como psicólogo e empreendedor, é um livro que ajuda um bocado. Boa noite, Thales. Boa noite, Solange. Também eu gosto muito do Empresas Feitas para Servir, e boa parte das dicas de liderança também são inspiradas nesse livro, do Dan Sanders. E tem um último que eu gosto um bocado, que é também esse da 10 leituras essenciais do Harvard Business Review, um livro para novos gerentes. É muito bacana, é muito legal. E tivemos já muita participação das pessoas no nosso Stories, e foi muito bacana, porque falar sobre chefia, falar sobre chefe, dá para falar muita coisa, muita coisa. Então eu queria ver o que vinha dos stories para decidir qual seria mais ou menos o norte do que a gente vai falar. Boa noite, Davi, boa noite, Bruno, boa noite, Pedro. E o stories veio cheio de boas sugestões, sabe? Porque eu queria ver o que mais estava vindo de vocês para discutir, afinal de contas, o que a gente vai dar foco nessa questão de chefia. Oi, Paula, boa noite, bem-vinda. E o que vocês trouxeram? Em primeiro lugar, que a resposta de vocês sobre ser chefe não está sendo um problema. Da votação de vocês, a imensa maioria das pessoas já foi chefe e gostou muito de ser chefe. Eu acho isso ótimo, porque é uma postura muito boa, é muito interessante. As pessoas gostam de estar, eu acho, nessa posição de poder, e pode ser um pouco intimidadora se a gente não tem tantas habilidades sociais, se a gente não tem tanta competência no que a gente está fazendo. Mas
ver que as pessoas se interessam por isso, de estar nesse posto, é muito bacana. Pontos positivos que vocês trouxeram, os chefes de vocês são óbvios e muito inspiradores. Por exemplo, quando pontos positivos nos chefes, que foi perguntado. A resposta de vocês foram: quando ele acredita no que a equipe fala e defende o ponto de vista da equipe, isso é maravilhoso. Flexibilidade, empatia, humanidade, acolhimento. Outro ponto foi paciência, percepção do que a equipe precisa aprender. Outro ponto foi transparência, boa comunicação, confiança na equipe. Tudo isso é que vocês foram trazendo da resposta da enquete nossa no Stories. E os pontos negativos sobre chefia, sobre o que a gente encontra nos chefes, tem sido a miopia sobre o ritmo das equipes, autoritarismo e falta de autorresponsabilização no que tem acontecido, arrogância, desrespeito, não conseguir fazer uma boa atuação na hora de ser justo, na hora de responder a alguma complicação no trabalho. Também temos a ideia de perseguição. E tudo isso eu acho que mostra uma atitude muito complicada sobre o mau uso de uma hierarquia, sabe? Porque hierarquias são importantes em alguns contextos, sabe? Você precisa saber como é que funciona a hierarquia e o poder de cada posto, o poder de cada local que as pessoas se inserem e passam, porque também você precisa saber quem será responsabilizado caso aconteça um erro, quem você recorre caso aconteça um erro. E posturas, como a gente discutiu mais cedo, de autoritarismo, de você não conseguir ter boa resposta para situações de abuso, de desrespeito, de arrogância, eu acho que envolve muito um distanciamento da pessoa que está no poder, da pessoa que está subserviente, e até às vezes parece uma relação muito desproporcional entre a pessoa que está sendo punida ou está acontecendo alguma coisa com ela e a pessoa está passando conta. Porque eu acho que não é que a gente vai evitar corrigir problemas, mas eu acho que a forma que nós vamos corrigir problemas, ela precisa ser útil, ela precisa ser positiva. Tá bom? Muito feliz de estar aqui hoje à noite, muito, muito feliz mesmo. E eu farei algumas vertentes da nossa conversa, principalmente sobre a dimensão do trabalho do chefe, valores, relacionamentos e a rotina, assim como o papel de suporte do chefe. São algumas coisas, mas elas todas vão se referenciando e todas estão mais ou menos encaixadinhas. Por exemplo, eu acho que é ideal a gente conversar a discussão nossa pensando sobre qual é a universalidade do papel do chefe, o que todo chefe tem, o que todo chefe apresenta, independente do posto que ele está. E eu realmente acho que o chefe, prioritariamente, ele tem uma determinada responsabilidade e ele tem uma equipe a gerenciar, mesmo que a equipe seja ele. Isso é muito abstrato às vezes, mas pensa em você. Se você trabalha como microempreendedor, sozinho, e você tem, por exemplo, uma fábrica de doces, você precisa conseguir vender, você precisa conseguir ver o planejamento das suas vendas, o custo das suas coisas e gerenciar, inclusive, já que você está sendo sozinho na sua equipe, um tempo de trabalho e um tempo de não trabalho. Porque é muito fácil, principalmente se a gente está isolado nessa atividade, isolado nessa tarefa, da gente ter muita dificuldade de separar
Um tempo para a gente, um tempo para a gente respirar e para não trabalhar. Porque é uma coisa que a gente já discutiu. A gente está agora praticamente na nossa 10ª live, praticamente. E nas lives anteriores, o papel do estresse em enviesar o nosso olhar. E às vezes a gente está muito estressado, muito cansado e não conseguindo ter algum tempo para a gente por medo de se permitir relaxar. E isso já inviabiliza muitas vezes nós sermos tanto sensíveis com a nossa equipe como responsáveis com nós mesmos. Que existe um problema de nós sermos irresponsáveis com nós mesmos, sendo chefes, que as pessoas dependem da gente. Então, se nós não tivermos o apoio das pessoas, nós tivermos que adoecer para começar a cuidar da gente, fica muito difícil, porque as pessoas ainda vão depender da gente. Então, conseguir separar um tempo para descansar é muito importante. Seja qual for o seu cargo, seja qual for o seu momento. Mas uma coisa que é muito presente de quem está no papel de chefe é a ideia de se ter pessoas que você é responsável, que são os seus subordinados. E ter subordinados pode ser ótimo, pode ser maravilhoso. Qual é o grande segredo de você também ter uma boa relação com seus subordinados? Tente se mostrar claramente acessível, veja o limite de aproximação deles com você, porque muitas vezes isso existe e é importante que exista um respeito da parte deles com você e você com eles, para não invadir um espaço um do outro, mas compreender que pelo menos para a função que você está exercendo, eles precisam conseguir recorrer a você. Ah, mas os funcionários às vezes são muito afastados da posição de chefe, eles não conseguem compreender as coisas. Ótimo, verdade, dica, aproxime. Traga para eles o que pode ser passado sobre, por exemplo, olha, eu gostaria que a gente tentasse vender até esse número. Por que esse número? Porque este número garante com certeza que ninguém de um setor acima vai colocar para a gente um risco de demissão de alguém. Olha, eu queria muito colocar esse número, eu queria muito conseguir bater essa meta, porque assim todo mundo consegue sair daqui com pelo menos o salário garantido, com as coisas prontas para o final do ano, para que vocês consigam ter um bônus. Como é que a gente consegue um bônus? É possível ou não é possível? Porque eu acho que às vezes o papel do chefe, às vezes é muito cobrar para as pessoas que não são, porque o critério é abstrato, porque eles não fazem ideia de como funciona a parte de trás da empresa, a parte que eles não têm acesso, que eles não conseguem ver. E às vezes distribuir este poder para as pessoas cria neles um sentido de que eu faço parte disso, de que eu compreendo o porquê que eu preciso corresponder a isso. Oi, Lélbia. Oi, a Adriela. Oi, Agnes. Boa noite a vocês. E outra coisa que importa muito é compreender, como a gente já disse na live de trabalho, o que você está tendo no seu contrato de trabalho com os seus funcionários. Porque eles precisam saber o que é o trabalho deles, para você poder cobrá-los, e você precisa saber o que não é o trabalho deles, para que você tenha uma relação justa com eles. Porque os funcionários vão se chatear ao fazer algo que não é do trabalho deles. Quando entraram aqui, eu expliquei tudo, trouxe as informações, eles assinaram o contrato, eles sabem. Ótimo. Caso alguma coisa mude sobre isso, reveja o contrato.
converse com eles, explique para eles e torne isso oficial. Porque o boca a boca às vezes converte para o funcionário em uma situação de insegurança. E é muito comum que isso aconteça. E não é por má vontade, não é porque o chefe está sendo uma pessoa ruim, mas às vezes não se vê como necessário ter esse tipo de comunicação, mas é muito importante que aconteça para dar para você, chefe, segurança de cobrar e para o funcionário noção do que está realmente sendo esperado dele. Oi, Teodora. Bem-vinda. Outra coisa importante. Saiba qual é a sua função. Como assim? Porque se você está, por exemplo, como gerente, e você tem um supervisor em cima de você, qual é o trabalho dele? E qual é o seu trabalho? O que você vai ser responsável? O que ele vai ser responsável? Porque às vezes isso se confunde. Aí tem 2, 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho, cobrando a mesma coisa, tendo um imenso desperdício, tanto de tempo, como de energia da própria equipe. Porque se, por exemplo, se está todo mundo querendo cobrar a mesma pessoa que não está desempenhando uma boa função, uma coisa é ter uma pessoa que vai fazer esse papel. Outra coisa é ter 3, 4 pessoas fazendo o mesmo papel em cima da mesma pessoa. O que fica muito chato, o que fica muito ruim. A pessoa já tem um chefe. E esse chefe é quem precisa harmonizar e coordenar as ações sobre isso. Saber qual é o seu papel, qual é o do seu chefe e vocês irem organizando as funções ganha muito tempo e ganha muita paz, porque às vezes a gente fica se responsabilizando por coisas que na prática não são da nossa função. E isso é muito difícil. É muito difícil ter tudo isso de responsabilidade e tentar corresponder sem saber exatamente. Além disso, compreenda as burocracias que você tem que devolver. Por exemplo, você precisa devolver as notas fiscais, você precisa entregar tais relatórios, você precisa ver o que é o básico para você como chefe manter sua função e para que ninguém seja prejudicado por isso. É muito chato resolver burocracia, mas é muito fundamental porque ou elas existem por um motivo e a gente precisa corresponder. Por exemplo, o imposto para, por exemplo, que outros setores consigam trabalhar melhor. Ou a burocracia é inútil e descobrir isso importa muito também. Para que as coisas sejam mais ágeis e você precisa trabalhar seguro. Caso você não saiba de alguma coisa, recorre a quem? A contador? Recorre a quem? A advogado? Recorre a quem? A um conselho? Recorre a quem? A seu superior? Saber disso é muito importante e não ignorar isso também. Porque geralmente são essas coisas que mais tarde pegam no pé de quem está à frente e a gente às vezes pode sofrer um processo, pode pagar uma multa, a gente se responsabiliza por coisas que a gente não vai conseguir cumprir porque a gente não sabia a dimensão. Então qualquer ponto que tenha seu de insegurança, se isso está recorrente, traga para uma pessoa, ou para algum profissional, para alguma equipe, para algum superior, para algum colega que também realiza o mesmo trabalho. Tá bom? Porque trabalhar na insegurança é muito difícil. E a gente precisa ter um pouco de paz para a gente. Outra dimensão que eu gostaria de trazer, a gente falou um pouquinho da dimensão do trabalho, do chefe, agora vamos trazer um pouquinho da dimensão de valores e por que isso importa. Ser ético é muito útil. Por quê? Porque tanto pelo risco de nós cometermos algum crime e pagarmos por isso, como também compreender a segurança que é para todo mundo que trabalha com a gente ao compreender os critérios que a gente quer, o que está sendo esperado da gente. Então, por que ser ético
ajuda, porque a gente começa a ter um senso de justiça, a gente começa a ter um critério, a empresa já tem valores e as pessoas seguirem isso junto, facilita muito navegar a convivência na empresa. Explicando um pouquinho melhor, se as pessoas sabem que você é uma pessoa correta, se você já sabe que as pessoas já têm na organização que você trabalha, na empresa que você trabalha, uma forma de ver as coisas de maneira correta, o que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado, o que é importante, o que não é importante, ajuda muito porque dá para elas um pouco de segurança. E você sabendo o que você vai exigir delas, você fica seguro, porque elas já sabem. Elas já vão saber se elas estão agindo de maneira correta ou não. E transmitir isso é como? No dia a dia, na conversa, na discussão, na explicação. E isso facilita, isso ajuda. Em algumas organizações, por exemplo, militares, você já tem isso muito pelo sistema da própria organização. Empresas grandes, tipo Sabin, tipo, vamos pensar, Google, você consegue ver que eles têm nas próprias políticas deles de empresa, de governança, já muita explicação sobre o que eles valorizam e o que eles vão priorizar na hora das avaliações. Mas em empresa pequena, por exemplo, se você trabalha numa empresa que você faz, por exemplo, entrega de comida, o que vai ser importante? Horário, limpeza, prestatividade, respeito às leis de trânsito, tudo isso você deixar claro para a pessoa que vai trabalhar que importa, e é isso que ela vai ser avaliada, dá segurança para que na prática ele saiba, o funcionário, aonde ele está errando, aonde ele precisa ter preocupação e aonde ele pode relaxar, assim como você. Tá bom? Eu acho que isso parece muito óbvio para quem está numa situação de poder, mas é muitas vezes não óbvio para quem está realizando. E aproximar essas ideias das pessoas é uma coisa muito importante. Outra coisa, como eu falei mais cedo, tenha um plano. E o plano, por exemplo, pode ser um plano de vendas, pode ser um plano de desempenho. Eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês conquistem isso, eu quero que nós possamos construir isso como equipe e crie junto com eles. Por quê? Como assim criar junto com eles? Para tentar trazer para eles a ideia de que não é um querendo crescer, é todo mundo querendo crescer. E todo mundo crescendo, qual vai ser o benefício que eles vão ganhar? Por que isso importa para eles? Importa por causa do salário. Sim, mas não só salário. Entender que, por exemplo, quando o funcionário, quando o subordinado ajuda na criação, por exemplo, do plano de negócios, o chefe vai começar a entender melhor quem está vendendo, por que está vendendo, o que ajuda a melhorar as vendas, o que ajuda a melhorar o desempenho da equipe, o que está sendo um problema. Então, os chefes terem próximos dos funcionários, na hora da criação do que vai ser medido, do que vai ser o crescimento, do que se espera, facilita muito para o chefe ter informações que ele não sabe o quanto preciosas são, assim como faz com que o plano não seja da empresa, seja de todos. E isso engaja muitas pessoas. Conseguir perceber que o que ela fala importa para a empresa faz muita diferença. Então, tem várias e várias e várias histórias de como funcionários ajudam a quem está na gestão, quem está em cargos mais acima, a compreender o que está acontecendo embaixo, mudar e melhorar a empresa. Então, vamos valorizar estar por perto. E para isso, por favor,
compreender a parte de relacionamento é muito importante. Valorizar o relacionamento com o funcionário é uma coisa extremamente importante. Então se aproxime, conheça. Na hora de fazer a entrevista, para contratar alguém, para conhecer a pessoa, conheça o que é parte da vida dela. A pessoa quer fazer um mestrado depois, mas a pessoa quer continuar crescendo, qual o trabalho dos sonhos dela? Além desse aqui, esse aqui é um trabalho legal, mas esse é o trabalho que ela sempre quis fazer? Ela quer fazer esse trabalho até quando? Ela tem filhos? Ela tem marido? Por que isso importa? Para você compreender qual é o papel da sua empresa na vida da pessoa. A pessoa não está confortável para dividir isso comigo. Ótimo. Neste primeiro momento, tudo bem. Divida partes da sua vida com os funcionários. Deixe eles fazerem parte um pouco do seu mundo. Deixe que eles compreendam o que é importante para você e por quê. Quais são as coisas que fazem parte do seu mundo. Porque quando a gente desce um pouco a barreira, já sendo a pessoa que detém poder, todo mundo lida com esse tipo de coisa um pouco mais fácil. Esse tipo de colaboração, de irmandade entre as pessoas da empresa é uma coisa que é muito importante. E por que reconhecer isso, então, é importante? Que a gente saiba dos funcionários. Porque a gente precisa reconhecer a hora de trabalho, a gente precisa conhecer e compreender se a pessoa vai conseguir desempenhar a tarefa, o que pode influenciar na tarefa, o que não está no controle da pessoa realizar. Não adianta você querer cobrar uma coisa e exigir cobrar uma coisa de alguém que não vai ser capaz de corresponder. Então, ou a gente contrata alguém que vai ser capaz de corresponder ao que a gente está pedindo, ou a gente precisa ser sensível quando a pessoa não conseguir corresponder e dar condições para ela trabalhar sem desespero. Porque desespero não vai fazer o trabalho ter mais qualidade, desespero não vai fazer ela entregar o que ela precisa. Então a gente precisa ter um mínimo de compreensão da vida do funcionário para conseguir respeitar o limite dele. Assim como motivá-lo. Como assim? Como é que a gente faz isso? Olha, reconheça o que faz bem para a saúde mental do seu funcionário. É mais tempo com a família? É isso que ele sente falta? É mais segurança financeira? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica querendo discutir motivação no trabalho de maneira abstrata. E tem poucas coisas que são tão efetivas como uma valorização do funcionário, que é pessoal, que é rápida, que é no timing correto. E a gente vai conseguir acertar isso com muita força, com muita clareza e motivar muito bem, conhecendo a pessoa. Vendo o que para ela é importante. Não ver as coisas pelo seu olhar, mas pelo olhar dela. Entendeu? E o que a gente faz sobre o relacionamento entre chefe e funcionário quando as coisas dão errado? Quando você for elogiar, elogie a pessoa. Quando você for criticar, critique a tarefa. Critique o desempenho dela na tarefa. Porque você desqualificar a pessoa baseada na tarefa pode ser tanto injusto como incapacitante. Muitas pessoas já têm problemas severos de autoestima. A gente não precisa piorar isso. O que a gente precisa é compreender o que está afetando o desempenho dela. Porque às vezes pode ser falta de treinamento, pode ser incapacidade técnica, pode ser um problema de convivência no trabalho, pode ser situações na vida pessoal dela que mereçam atenção e cuidado. Principalmente para pessoas que estão já
em um desempenho bacana na empresa e de repente algo acontece e muda, a gente compreender o porquê, parar, entender, escutar a pessoa, ajustar o que está sendo necessário, é muito melhor do que você simplesmente punir o mau desempenho. O mau desempenho, provavelmente para bons funcionários, já vai ser uma coisa muito difícil, porque já vai gerar neles um sentimento muito grande de desvalorização, de inquietação. Então, compreender o porquê que alguém que trabalha tão bem está trabalhando tão mal é importante. Assim como alguém chegou e já não está trabalhando bem, por quê? A seleção foi feita de maneira ruim? A pessoa não aconteceu um treinamento? O que está sendo solicitado dela, ela está tendo condições de corresponder? Porque às vezes tem certas atividades técnicas que as empresas colocam um funcionário e falam, tipo, vai, boa sorte para você. E ou a pessoa já está super preparada para o cargo, ou um treinamento, uma explicação, uma orientação para um dia explicar, mostrar os desafios, mostrar os problemas, o que dá errado. Vale muito a pena. Melhor do que ficar escutando reclamação de cliente, ver o funcionário infeliz a fazer as coisas, não sabendo acertar. Então tudo isso é papel de quem? Do chefe. De ver, de identificar essas coisas. De reconhecer, afinal de contas, o que está acontecendo. E não ver isso como uma punição. Ver isso como uma chance de ter um serviço com menos falhas. Por isso que o funcionário não pode ter medo de você. Se você colocar medo no funcionário, as coisas erradas vão continuar acontecendo. A única diferença é que você não vai saber. Então, se você quer um trabalho com poucos erros ou nenhum erro, qual é o segredo? Seja amigo dos seus funcionários. Não precisa ser amigo, mas que eles não sejam seus inimigos, que eles não sejam seus rivais. Tenha uma relação suficientemente amistosa. Você não precisa ser amigo deles de ir para o bar. Até porque grande chance de ser uma péssima ideia em alguns contextos. Mas compreender que eles podem contar com você. De acontecer algo de errado, eles possam recorrer a você, é muito importante. Muito, muito, muito importante. Assim como vamos falar de uma última coisa sobre relacionamento, que é reconheça o poder que você já tem. Por quê? Porque às vezes as pessoas não percebem o quanto elas já têm uma grande influência. O que elas falam já tem muito peso. Elas já são capazes, e isso é importante que vocês saibam, se você pode ou não, demitir ou não alguém, punir ou não alguém com uma hora a mais de trabalho, com alguma outra função, com alguma outra coisa que ela vai ter que compensar. Saiba os seus limites sobre o poder que você tem. Saiba o que você quer fazer com esse poder e saiba o que você jamais vai querer fazer com esse poder. Por que isso? Porque, gente, muito do que a gente está botando aqui na coisa dos stories tem a ver com punições desproporcionais. Tem muito a ver com pessoas sendo abusivas, perseguindo o funcionário
E vamos lembrar de liderar, por exemplo. Se você faz isso com os funcionários, eles vão achar que isso é normal. Eles vão continuar transmitindo. E isso é muito ruim. Principalmente porque, sendo muito sinceros uns com os outros, é muito mais fácil um chefe, homem, ter uma atitude inadequada, inapropriada, pesada, desnecessariamente sexual, inadequada, do que uma mulher em situação de poder. E isso não sou eu falando. É a psicologia, são as pesquisas. Tudo mostra que geralmente pessoas como eu, em cargos de poder, elas estão propensas a erros por tanto não conseguir ter um bom uso, como às vezes usar o poder que tem de uma forma ruim, de uma forma cruel, para subjugar pessoas. E não pode ser assim. Não dá para ser assim. Isso não pode ser uma cultura aceitável. A gente precisa conseguir ser melhor e agir melhor. Então, tenha isso em mente. E caso você tenha, eu estou em cargo de chefia, eu não sei como lidar com esse tipo de questão, peça ajuda para outra pessoa na sua equipe, para alguma pessoa num cargo acima. Não esteja sozinho caso seja um ponto que te dê insegurança na hora de cobrar alguém. Tenha uma pessoa para ser sua testemunha. Sabe? O que você não pode é usar do poder que você tem para intimidar as pessoas. Porque isso vai piorar muito a situação do seu trabalho. Vai ser absurdamente desagradável para a pessoa que receber esse tipo de experiência. Então, vamos com calma. Vamos lembrar do poder que a gente quer, de como a gente usa ele e o que a gente quer deixar como exemplo. Porque se todo mundo agir assim, vai ser muito difícil das coisas darem certo no seu trabalho. Indo em frente, vamos falar um pouquinho sobre a rotina do chefe. E eu acho isso muito fundamental, porque o que é o seu cargo? Se você sabe que seu cargo é, por exemplo, eu tenho que fazer essa e essa etapa de trabalho toda semana e eu tenho que cuidar da minha equipe, quanto tempo você vai deixar para sua equipe? Quanto tempo você vai deixar para eles? Você vai falar com eles quando, como, o que você precisa fazer? E ter isso organizado, porque você também vai ser avaliado. Se você não for o dono da empresa, grande chance de ter uma pessoa que também vai avaliar você. Você saber o que priorizar importa muito. Então, manter uma distribuição equivalente do que você quer fazer é muito importante. Assim como, por favor, pare para ouvir a sua equipe. Porque, como eu disse mais cedo, aprender a ouvir significa aprender o que está acontecendo na ponta do seu trabalho. E isso envolve desde, vamos aprender com eles, com os próprios funcionários, como é que tem sido o atendimento, como é que tem sido o desempenho, o que tem sido feito, o que eles têm sentido de dificuldade, como a equipe tem lidado um com o outro. E vai ser muito mais fácil para nós lidarmos com os funcionários, tendo tempo para eles, do que fazendo só no encaixe. Entendeu? Eu estou aqui, guardar horários para isso importa muito e ajuda muito. E eles saberem quando vão poder contar com você, você estar por perto, é uma coisa boa. Assim como deixar disponível para eles o contato para aconteceu alguma coisa, me procura. Viu que é tudo meio encaixado, tudo meio parte de uma coisa e da outra? Então, queridos, um pouco do que eu queria trazer é isso, sobre chefia.
Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram saber sobre? Eu estou muito feliz, do quanto a gente já conseguiu debater tanta coisa. Tem alguma coisa que vocês queiram trazer? Nós vamos, essa semana, fazer os downloads das lives anteriores e ir colocando também no YouTube. O canal estando pronto, a gente faz uma postagem para divulgar tudo. Bom? Então, queridos, eu acho que é isso. Estou muito feliz de quanto a gente já trouxe temas, o quantas coisas já avançaram. Não vou me alongar muito para não ficar desagradável e encher linguiça para as pessoas que vão assistir. Muito obrigado, foi muito bom, foi muito legal. Adorei as interações nos stories, adorei que vocês trouxeram. E semana que vem, rapidinho, temos uma dúvida aqui. Como lidar com o chefe que se recusa a novas formas de lidar com os problemas? Boa pergunta, Davi. Como lidar com o chefe quando ele se recusa a lidar com os problemas? Com novas formas de lidar com os problemas. Então, pensa o seguinte. Se você tem um chefe que ele está inflexível, recomendo trazer para ele a seguinte reflexão. O que ele tem feito já tem dado os resultados que ele já conhece. Tentar ver as coisas por outro ponto de vista talvez dê para ele a chance de aprender sobre coisas que ele nem espera saber, que ele nem faz ideia que a pergunta existe, digamos assim. Ok, mas ele continua irredutível. Pense o seguinte. Ele está se recusando a lidar com essas questões. Você pode resolver de alguma forma? Por exemplo, tem muita gente que fala que é chefe do chefe. Por quê? Lembra o chefe do compromisso, lembra o chefe do dever dele, lembra o chefe do que ele precisa coordenar e fazer. E para alguns chefes isso é uma posição muito cômoda. Para outros isso pode ser visto como desafiar o poder e a autoridade dele. Então isso também é um risco. O que a gente pode fazer? É positivo, é necessário, dá para a gente mudar, dá para a gente mudar de posto, dá para a gente mudar de local de trabalho, dá para você conhece alguma outra pessoa que você consegue discutir esse ponto, tem alguma pessoa que pode aconselhá-lo de maneira melhor? Porque, eu vou ser bem sincero, a posição do funcionário nessa situação é muito vulnerável. Então, o que eu recomendo é ver estratégias de ter outras pessoas para conversar com o chefe, ter outras pessoas que possam estar poupando você desse tipo de estresse, ou a gente tenta mudar de área ou mudar de local de trabalho. Às vezes a gente simplesmente vai ter que aguentar. Isso é muito difícil. Mas por isso é que ser chefe é tão complicado, sabe? Porque quando a gente se recusa a mudar, a gente fica apenas esperando que os problemas se resolvam, sabe? E não é bem assim. Vamos ver a pergunta do André. Quando você, como chefe, recebe uma equipe ruim, já acostumada com políticas ruins da equipe, ou ruins da empresa, como é que a gente faz? Então, quando a equipe já é ruim, já vem viciada de outros locais da empresa, de outros postos, seu exemplo importa muito. Como assim? Prove para eles aos poucos o quanto você é diferente. E o quanto você está disposto
a tanto não ser igual aos outros chefes, que tornaram a equipe como está, como também o quanto você quer valorizar eles também serem diferentes. Por exemplo, se todo mundo já espera que o chefe atrase meia hora para se reunir, chegue no horário e peça que eles cheguem também. E prove para eles que você está chegando cedo. A equipe não bate as metas da empresa porque elas simplesmente não gostam do trabalho que fazem. Eles realmente não gostam? Qual é o problema deles com o trabalho? Vale a pena a gente investigar? Por que a equipe é ruim? Falta integração? A equipe não se importa? Eu acho que a questão é muito mais diagnosticar isso, mostrar para eles que a gente está focado em resolução desses problemas da equipe e tentar fazer com que a sua presença contribua positivamente para o ambiente. Então, sempre que puder, valorize, motive, esteja com eles, mostre que você se importa e mostra, inclusive, o quanto você está disposto a aceitar eles, enquanto eles estiverem dispostos a aceitar a empresa. Porque às vezes, infelizmente, chega num ponto onde o funcionário começa a intencionalmente desafiar a empresa, desafiar o chefe, a não respeitar hierarquia, e chega num momento em que, poxa, fica insustentável. Ou a gente mantém o respeito, credibilidade do nosso trabalho, ou a gente deixa a pessoa fazer o que quer com a gente. E é muito ruim precisar afastar alguém, demitir alguém, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Mas infelizmente, neste momento, você está sendo responsável pela equipe, por todos da equipe, pela empresa, pela voz da empresa. Então, chega num momento que talvez a gente precise afastar alguém, mas vamos tentar compreender primeiro o motivo disso, que erros são aceitáveis, que erros não são, e o que os erros estão acontecendo, por que motivo. Porque grande chance de, se você não identificar isso, você muda a equipe inteira. A próxima equipe vem, 3 meses depois, está todo mundo igual. Qual o problema então? Entendeu? Vale a pena a gente ser sensível com isso. Vale a pena a gente tentar reconhecer o que está acontecendo com a equipe ruim. Porque geralmente uma equipe ruim tem muita história para contar. Tá bom? Pedro. Como o funcionário lidar com os chefes que, mesmo bem intencionados, são sufocantes numa estrutura desumana? Sim! Isso é muito interessante essa pergunta, Pedro. Como é que a gente lida com os chefes bem intencionados em organizações desumanas? Você, se você for chefe nesse papel, reconheça o seguinte: você vai ter que responder pela sua tarefa. Você vai ter que responder por sua função, pelo seu trabalho. Então, por exemplo, eu sou professor universitário. Eu vou ter que dar provas para os alunos porque eles precisam ter uma nota para avaliação deles. As notas, as provas que eu estou recomendando já vão ser suficientes para a universidade? Ótimo. Então isso já está vencido. O resto é o meu input, é a minha atitude, é o meu trato com a equipe. E a equipe sabendo que, olha, a empresa que eu trabalho vai me cobrar isso, e eu preciso cobrar isso de vocês. Eu vou fornecer isso e isso para vocês, porque isso vai ser o que vai fazer vocês aguentarem, por exemplo, a exploração de horas de trabalho que vocês vão passar, a hora extra que você vai ter que cumprir. É ruim? É péssimo, para mim também. Eu estou com você nesse barco, eu também passo por isso. Eu ter que te cobrar isso é uma coisa muito ruim, mas eu vou ter que te cobrar. Por quê? Porque é meu papel.
porque o cargo que eu estou ocupando me obriga a fazer isso. E é difícil nós sermos a pessoa chata, a pessoa difícil, a pessoa que vai cumprir ou pedir algo que a empresa está nos obrigando a fazer, que a gente considera cruel e desumano. Se isso for possível conversar com o RH, converse. Caso não seja, caso seja política da empresa fazer isso, ok? Como é que a gente torna este ponto tão desagradável em um ponto possível? Como é que a gente torna esse ambiente de trabalho possivelmente tóxico em algo mais palatável? E às vezes a empatia comunitária de que isso é difícil para todo mundo, de que vale a pena nós estarmos juntos, porque pelo menos a gente vai ter um ao outro, e despertar um senso de comunhão entre as pessoas que estão naquela função, vai muito facilmente unir a equipe. Entendeu? Então, a hierarquia de coisas ruins, vamos botar assim, que às vezes chegam para a gente, e a gente como chefe vai ter que passar para as pessoas, às vezes vai ser ruim, mas a melhor parte do trabalho pode ser você. Já estive em alguns locais de trabalho onde tudo era ruim. A única coisa boa eram as pessoas. E elas eram ótimas. Isso tornava o trabalho bom? Não. Mas isso deixava o trabalho muito melhor. Tá bom? Adorei as perguntas. Que sensacional vocês. Que brilhante. Eu queria muito ter uma resposta melhor, Davi, para que a gente pudesse lidar com o chefe que se recusa a adotar outras estratégias. Eu queria poder dar uma resposta melhor para isso. Mas, infelizmente, as pessoas que estão em cargo de poder precisam reconhecer os limites e até reconhecer que a gente precisa mudar, às vezes, a nossa forma de fazer as coisas para conseguir, de fato, ser feliz, sabe? Que é muito fundamental. Muito, muito, muito fundamental. A gente precisa conseguir encontrar formas de lidar com a nossa felicidade, principalmente como chefe. Porque a gente precisa conseguir não viesar o estresse no nosso olhar e também tentar ser um pouco mais positivo na vida das pessoas. Onde eu trabalho, percebo que as políticas da empresa em relação às interações interpessoais estão muito atrasadas. Isso tem afetado muitos profissionais jovens. A gente é tido como sem experiência, então as nossas dicas e sugestões ficam muito em segundo plano. Sim, e não é à toa que existe uma coisa fantástica que os chefes poderiam aprender muito. É o poder do novato. O novato, ele chega cheio de energia, ele chega com muita disposição, com muito tempo, e ele chega com a visão de fora da empresa. E isso é um tesouro, porque a visão que ele tem é provavelmente o que todo mundo vai estar fazendo daqui a 10 anos. Então, conseguir ser flexível, ouvir as pessoas, compreender o que se trata, por que existe uma diferença de tratamento delas, é muito importante, sabe? É muito fundamental. Então, eu acho um desperdício. Eu acho que as pessoas jovens das empresas, elas têm total chance de ser o que a empresa precisa. E às vezes a questão é preciso ouvir. E outra coisa, né? Infelizmente, para dar poder, precisa de quem tem poder.
Então, tendo um gerente, tendo uma pessoa de cargo que consiga ver pontos em comuns, consiga defender isso que você está trazendo, eu acho que vai ser a porta de entrada para as mudanças, sabe? Porque é muito difícil os novatos que estão sem poder, sem recursos, com contratos de trabalho tão complicados, serem eles a promover a mudança. Eles vão forçar a mudança em algum momento, mas vai ser muito mais possível ser adotada se tiver um aliado superior na empresa, sabe? Tem uma frase que as pessoas gostam muito na minha abordagem, que é preciso lembrar que só dá poder quem tem poder, sabe? E é preciso ceder poder para que a gente possa crescer, mas a importância dessa frase é ver que as mudanças vão vir de grupos que estarem fortes ou de pessoas fortes para conseguir ver a importância de dar valor a certos grupos. Entendeu? E é por isso que existem tantos locais de trabalho ruins. Isso afeta muito. Queridos, já vai dar 1 hora aqui de live. Estou pensando em encerrar. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Vamos avisar a vocês, tanto aqui como no WhatsApp. Tá bom? Boa semana. Boa noite para todos. Qualquer coisa me procurem. Qualquer coisa procurem a clínica. Vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Boa semana. Boa quinta-feira. E se cuidem, por favor.